Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Zaniboni. Estou aqui gravando um vídeo hoje para ensinar um setup maravilhoso que é o uso do indicador OBV, On Balance Volume, criado pelo analista Joseph Grenville, que é um indicador no qual ele utiliza o volume a favor das operações. E também eu vou acabar utilizando aqui o indicador média móvel para a gente realizar as nossas operações a favor da tendência. E contextualizando também esse setup, as nossas operações serão baseadas na teoria de Dow, operando a favor da tendência e, claro, o volume para confirmar nossas entradas. No caso, o OBV ele é baseado em volume. Então nós vamos colocar aqui uma média móvel para realizar as nossas operações baseadas na tendência. Vou colocar a espessura 2. Vou colocar a linha. Eu vou utilizar a média móvel de 20 períodos. Exponencial. Agora eu vou plotar na tela o indicador OBV pra gente. Aqui nós vamos utilizar dois indicadores. E atenção para um detalhe, pessoal, que o OBV, eu recomendo não mudar a configuração do OBV, porque ele foi criado dessa forma. Aqui você tem a opção de fazer o cálculo na abertura, na máxima, na mínima e no fechamento. O Joseph, o criador desse indicador, ele criou baseado no fechamento, ele não mudou isso, o conceito do OBV, tá? Isso daqui foi acrescentado pela própria plataforma, tá? Então use sempre o fechamento, que é a origem do OBV. E eu vou deixar também, vai aparecer aqui na tela em algum lugar, o livro que eu recomendo para vocês estarem lendo, que fala muito do OBV, que é um livro traduzido aqui no Brasil pelo Márcio Noronha, tá? É a minha recomendação de leitura para vocês a respeito do OBV. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o gráfico do dia 24, eu estou gravando aqui no dia 20, né? Dia 24 de abril de 2020. Estou gravando hoje, dia 25, num sábado. Tá? Eu vou mostrar os outros dias para trás. Como que funciona. O indicador também. Nós vemos aqui, então, eu vou fazer as minhas operações a favor da tendência. E nós vemos que a tendência aqui é de baixa e o OBV começa a descer também. Ele ficou lateralizado juntamente do preço, ficou aqui lateralizado até que aconteceu o seguinte. Vamos considerar então esta linha como nosso suporte. Como ele ficou lateralizado, uma hora ele vai romper. E nós vemos aqui que essa aqui foi a nossa maior mínima, nosso menor fechamento. E eu gosto de utilizar o ABV em relação a partir das 10 horas, que é o horário que começa a tendência a ser definida, que eu considero a definição dela. Então nós vemos que como o OBV ele deixa pequenos ruídos de topos e fundos. Veja, aqui ele subiu, deixou um pequeno topo aqui.
subiu, deixou um topo aqui. No que ele caiu, ele deixou um pequeno fundo aqui. Aí ele subiu de novo, deixou outro topo. Pequeno, mas deixou. Aí ele vai deixando topos e fundos, ele vai fazendo esse zigue-zague. Aí ele cai, deixa um pequeno topo aqui, um topo anterior. Veja, mas aqui no preço não tem tanta consideração, mas no OBV é muito importante a gente observar, tá bom? É muito importante. Então vamos lá. Aqui no preço nós temos o nosso suporte. Já analisado. E vemos aqui que o OBV ele começa a cutucar esse suporte. Aqui o OBV tinha rompido. Veja que aqui o OBV ele deu uma saída dessa linha do suporte. A linha do OBV saiu, mas o preço continuou acima. O preço continuou acima do suporte, da linha de suporte. Então permanecemos sem operar, sem operação, sem entrada. Vamos observando o mercado. Nós vemos aqui que ele deixou pequenos topos. Temos aqui o nosso topo traçado. Estamos aqui. Ó, o seu topo e o seu fundo vai ser sempre coerente com o preço, tá? Sempre coerente com o preço. Então nós vamos com a mesma linha que traçamos no OBV, traçamos também no preço. E veja, ele ficou exatamente, ó. Deixa eu apagar esse retângulo. Ele ficou exatamente dentro desse nível aqui. Ficou exatamente dentro desse nível, sem romper. No que ele fica aqui dentro, começamos a observar que ele está querendo romper para baixo. Deixou aqui um topo, cutucou mais uma vez aqui a linha do suporte, mas não rompeu. Veja aqui, o preço está acima ainda. Até que chega uma hora que a linha do OBV ela chega em cima do nosso suporte. No que ela chega em cima do nosso suporte, ela rompe com o preço. O preço rompe junto. O OBV poderia romper antes. E o preço continuar dentro dessa linha do suporte. Mas ele rompeu. Até que chega uma hora que ele rompe e ele vem a favor da tendência. Aí ele faz a nossa queda. A queda que houve nessa sexta-feira. Eu estou mostrando aqui para vocês esse exemplo, mas eu vou mostrar mais, tá? Pode ficar tranquilo. Aí nós operamos a favor da tendência. Ó, veja que o preço está abaixo da média móvel de 20 períodos. Não está acima. E o OBV está rompendo aí um suporte. O preço rompeu um suporte. A média está para baixo, o preço está abaixo da média. Estamos operando a favor da tendência. Podemos pegar aí no mínimo 200 pontos para quem gosta de fazer realização parcial e deixar o mercado correr. Mas geralmente é possível pegar pelo menos 500 pontos nas operações. Mas eu sempre recomendo, com esse setup aqui, realizar 200 pontos. Bom, e tem mais. Ele pode fazer mais operações durante o dia. Veja que ele veio caindo. Mas o OBV ele pode ser utilizado de outras maneiras. Não apenas pelo rompimento de suporte ou resistência, né, você operando a favor da tendência, mas também operando pelas divergências. Por que divergência? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Nós temos aqui então o preço, fazendo um fundo aqui. Aqui o preço ele já não começa a cair tanto como ele veio caindo, ele começa a ficar lateralizado aqui, é o que alguns chamam de congestão. Veja só.
aqui o OBV ele veio caindo até que deixou esse candle aqui, parece um martelo. Parece um martelo aqui, ó, mas ele continuou caindo. Ele rompeu tanto no preço, mas no OBV o volume não foi compatível com tudo isso. Não foi compatível. Mas ainda não temos operações. Veja o seguinte. Aí ele deixou um candle aqui. No mini índice. No que ele deixou esse candle, o preço veio romper de novo. Romper essa mínima aqui. Veio continuar caindo. Mas o OBV não... O OBV não apresentou volume para tudo isso. O OBV teve uma divergência, tanto que tem uma leve distância do OBV. Pode ver que tem uma leve distância do OBV. Vou dar um zoom maior para vocês verem. Veja, a linha do OBV nem encostou na linha do suporte. Então nós vemos aqui no OBV que esse candle ele fez, por exemplo, 700 aí do lado esquerdo da tela. O candle fez no OBV um saldo de 744, enquanto nesse candle aqui fez um saldo de 772. Se ele fez um saldo de 772 maior que esse daqui, por que o preço está fechando abaixo dele? Então nós estamos encontrando aí uma divergência no volume. Como isso está divergente, então nós chegamos à conclusão de que não tem volume financeiro para esse preço vir romper esse candle, romper essa mínima aqui. Não tem volume. Como não tem volume, encontramos aí uma divergência, o que nos dá a possibilidade de uma entrada de compra, porque vemos então que ele vai acabar subindo, e foi o que aconteceu. O preço subiu, aqui subiu 2.000 pontos nesse dia. Então encontramos aí uma divergência. No que a gente encontra essa divergência, aguardamos também uma outra operação aí, uma outra oportunidade. Nós vemos, por exemplo, que o preço continua caindo. Temos aqui então uma linha de... Nós vemos aqui que temos uma linha de suporte. A linha de suporte e resistência é sempre baseada no topo ou fundo de candle o mais próximo possível. Por exemplo, nós vemos aqui que o OBV, nosso topo e fundo vão ser sempre identificados pelo OBV, tá? Primeiramente. Então nós vemos aqui que depois que ele subiu, realizou a nossa divergência, ele fez um candle negativo e deixou um fundinho aqui, ó, nesse candle negativo. No que ele deixou nesse fundinho, esse é o nosso suporte, é o nosso primeiro suporte. Então colocamos aqui a nossa linha de suporte, ele subiu, deixou o nosso suporte e aguardamos. Colocamos aqui, podemos até pôr também uma linha de resistência aqui, supor uma linha de resistência, aqui também. Mas veja só, não foi rompida. Tanto que não foi rompida que seria errado nós entrarmos nessa operação, porque estaríamos contra a tendência de baixa. Então nós vamos entrar se ele fizer um novo rompimento. E foi o que aconteceu. Aqui o preço fechou dentro desse suporte e resistência que estamos aqui traçando. Mas o OBV já começou a apontar aqui no nosso suporte. Veja só, o preço ainda está dentro dessa congestão aqui do suporte. Porém, o OBV já está querendo romper. Ele rompeu que no candle seguinte, o OBV já rompeu, fechou abaixo do suporte e o preço também. Aí seria a nossa entrada
para buscar o nosso gain. Quem gosta de usar Fibonacci poderia traçar aí Fibonacci para saber o alvo, colocar um alvo baseado no 38, ou baseado aqui. Aí vai de cada um de acordo com o seu estudo. O alvo recomendado por mim, que eu recomendo assim, não que eu não sou analista, mas o alvo assim que, de acordo com os meus estudos, padrão é para 200 pontos para você realizar aí parcialmente o seu gain, tá bom? Mas realiza a sua parcial e deixa o mercado correr. Coloca um break even e deixa o mercado correr, ver até onde ele vai, a favor da sua tendência. Ok? Nós temos aqui então, nesse dia, então nós tivemos aí, se for analisar esse dia, 3 trades, tivemos aí 3 entradas, uma na divergência, 2 no rompimento até agora, usando esse setup, essa técnica. Nós vemos aqui mais uma vez uma operação, ó, uma operação de rompimento. Vamos traçar aqui nossa resistência, outra resistência aqui. Veja, o OBV já está perto da linha de resistência, tentando romper, e no candle seguinte ele rompeu a nossa média móvel, rompeu a resistência no OBV, rompeu a resistência traçada de candle a candle, e no que ele rompeu, ele fez 347 pontos. Como eu disse, a parcial é 200 pontos, coloca um break-even quando ele fizer 200 pontos e deixa o mercado andar. Aí ele veio aqui também buscar, no caso aqui já o OBV, a média móvel, a média móvel já não está curvada exatamente no nível, né? Ela já está lateralizada. Nós podemos observar se tem novas entradas. Não vejo aqui novas entradas. Então você poderia ter pego aí no mínimo hoje assim no dia 24, né? No mínimo 500 pontos realizando esses trades. Vamos ver aqui um dia qualquer, não sei. Que dia estamos aqui? Dia 6/4? Vamos ver aqui no dia 6/4 o que aconteceu. Eu não lembro. Vamos ver. Abriu acima da média móvel. Vamos ver. O que o OBV fez aqui? Nós vemos aqui que o OBV subiu, o preço subiu. Aqui temos umas entradas, mas como eu disse, é sempre recomendado operar. Eu sempre oriento a operar após as 10 horas. Poderia ter entrado aqui? Poderia, mas eu oriento sempre a partir das 10 e operar a favor da tendência. Então, aqui dava uma entrada de rompimento, mas eu sempre prefiro pessoalmente operar a partir das 10 horas. Vamos ver se aqui teve alguma nova entrada. Vamos ver se aqui teve entrada. Ó, pessoal, é importante a gente observar isso. Eu não faço isso, tá? Quando eu encontro essa oportunidade aqui, eu não costumo fazer isso, mas ele continuou, ele foi a favor da tendência. Veja só, a linha do OBV ela tá com mais de 50% abaixo dessa resistência. Ela está superior,
A maior parte da linha do OBV tá abaixo, tá? Tá abaixo dessa resistência. Como é que eu sei disso? Eu posso colocar aqui, ó, um OBV, um Fibonacci. E aqui por Fibonacci eu vejo que a maior parte dessa linha do OBV tá com mais de 50%. Por quê? É um detalhe que eu observo, que eu gosto de me basear por isso, sabe? Eu gosto de confirmação. Eu não gosto de entrar num trade para ficar muito tempo parado nele. Você pode pensar, é scalper? Não, pessoal, não é scalper. Eu já cheguei a ficar 2 horas num trade. Entendeu? Isso não é scalper. E scalper é muito rápido as operações. Se o OBV me proporciona isso, operações rápidas, melhor ainda. Mas são operações longas, não são operações curtas de 50 pontos, 100 pontos. Eu posso pegar 200 pontos parcialmente e também pegar aí 500 pontos, 1000 pontos no trade. Entendeu? Então não é... O OBV ele proporciona isso pra gente, tudo baseado no volume, tá? Então nós vamos observando aqui, ó, e qual o OBV poderia fazer pra gente. Nós vemos aqui uma operação de divergência, tá? Tem uma divergência ainda a favor da tendência. Vi aqui que, ó, o preço onde está aqui. O OBV está aqui. Olha a sincronia que tem que ter. O OBV está aqui, o preço está aqui. Esse preço rompeu. Mas esse não. Como assim? Que negócio é esse? O preço rompe, o OBV não rompe? Teria que seguir, mas não seguiu. Então, o saldo, vamos verificar o saldo. O OBV nesse candle está com saldo de 1.335.957. Como está esse? Olha lá a diferença. 1.335 e esse está com 1.359. Esse está com saldo maior, então o OBV, o preço teria que fechar acima e não abaixo. O saldo do OBV está maior, não está para menor. Se tivesse para menor, tudo bem, faria sentido. Como não faz sentido, encontramos aqui uma divergência, tá? No que encontramos a divergência é uma oportunidade de compra. Compraríamos aqui no fechamento dele. A entrada é sempre no fechamento, tá? Tanto pelo rompimento como na divergência. A gente entra no fechamento. Entra no fechamento, ele continuou caindo, mas como estamos comprados aqui, poderíamos aí ter pego no mínimo aí 400 pontos. Nossa parcial com 200, 400 pontos estaria ótimo, né? Quem gosta de fazer preço médio poderia ter comprado aqui de novo. Aí tem que ver qual que é o seu critério. Cada um tem um critério para fazer preço médio. Esse setup ele é muito simples, pessoal, tá? Você pode operar ele a favor da tendência, que você vai ter grandes resultados, tá? Você não vai se decepcionar. E eu vou te mostrar em outro vídeo o OBV sendo usado para swing trade, position trade, tá? Eu estou mostrando aqui no day trade, a favor da tendência. Vamos ver o que mais aconteceu aqui. Aqui nós temos um rompimento agora. Vamos colocar o nosso suporte. Veja, o nosso suporte e resistência sempre de candle a candle. Não é topos e fundos relevantes assim. É de candle a candle. Às vezes você consegue observar até mesmo topos e fundos assim relevantes, melhor ainda pelo OBV, tá? Vamos lá então.
Nós vemos aqui que temos esse candle aqui, alguns chamam de Marubozu. Tivemos esse candle aqui de alta, mas aí depois ele veio caindo, e o OBV também, ó, veio caindo. O OBV já tinha rompido, já estava rompido, mas estaríamos operando contra a tendência, né? Porque olha, a tendência aqui é de alta, olha o quanto ele subiu, a tendência aqui é de alta. Seria um rompimento? Seria um rompimento. É uma operação de rompimento. Ele rompeu e pegou aí exatos 200 pontos, tá? Exatos 200 pontos. Mas estaríamos contra a tendência. É um risco? Quem quer fazer isso? É um risco. Vai estar consciente de cada um operar contra a tendência, tá? Algum grande player deve ter feito isso daqui, tá? Tentando puxar o mercado para baixo. Aí nós vemos aqui que ele deixou outro topo, vamos ver. A favor da tendência. Temos aqui um topo, uma operação a favor da tendência. É day trade, pessoal. Como é day trade, não é scalper, tá? Scalper é mais rápido. Então você pode demorar aí 40 minutos, pode demorar 1 hora e meia. Mas é trade, é day trade. Então nós vemos aqui que nós temos um topo aqui, pequeno, mas é um topo, tá? Como eu disse, é topo e fundo de candle, tá? De candle a candle. Não é aqueles topos e fundos relevantes que você vê a árvore toda, sabe? Aqui é um fundo, fez uma alta aqui, deixou um fundo, aqui é um outro fundo, aí aqui um outro topo. Não, é de candle a candle, tá? Então vamos lá. Então o nosso topo aqui é esse. Aí o mercado vem, o OBV já rompe aqui, ó. Como você sabe, Thiago? Vou te mostrar agora. Estamos aqui com nossa linha sincronizada, nossa linha de resistência sincronizada com o OBV. Vamos ver. Ok. Tracei as linhas, coloquei a resistência, o preço começou a subir. O OBV ele já rompeu nesse candle. Não, ele rompeu nesse candle das 13h15. O preço ainda não. O preço ele veio romper nesse candle das 13h25. Sendo que 2 candles anteriores ele já tinha rompido. Como ele já tinha rompido, a nossa entrada, como eu disse, é no fechamento. Nossa entrada seria aqui no fechamento desse candle. Tivemos aí a nossa entrada, então. Entrada no fechamento desse candle. No que a gente entrou, eu tenho um critério para fazer preço médio, pessoal. Tá? É preço médio a favor da tendência, veja bem, não é contra a tendência. Não estou te falando contra a tendência. O preço médio é o seguinte: se o preço está caindo, você fez a sua entrada aqui, o preço começa a cair como ele caiu aqui. Você espera ele fazer um próximo candle positivo, como você fez compra, um próximo candle positivo a favor da tendência. No caso aqui, ó, esse candle, para você realizar seu preço médio. Veja, o preço médio está próximo da sua entrada anterior. Então aqui você tem um preço médio. Thiago, e aí, meu alvo continua sendo 200 pontos? Sim, o seu alvo continua sendo 200 pontos. Você está a favor da tendência, meu amigo. Então, você aguarda. Mas você vai fazer esse preço médio apenas quando ele fizer isso, ele romper a mínima do candle que te deu a entrada, que confirmou a sua entrada, ou seja, espere ele romper a mínima do candle que rompeu, que aqui a mínima foi 74.889.
Ele rompeu, ele veio fechar abaixo dessa mínima por este candle, pelo candle das 13h40. Ele fechou, aí você começa a observar, fechou abaixo da mínima, do candle que te proporcionou a entrada. Aí você vai entrar apenas quando ele te dá um candle positivo. Então nós temos dois critérios aqui para fazer o preço médio a favor da tendência. Você entrou na operação, ele tem que romper a mínima do candle que te deu a entrada e esperar o fechamento de um candle a favor da sua operação, que foi esse daqui. Nós vemos aqui também, ó, depois ele fez mais dois candles negativos, rompeu a mínima desse candle, desse candle que te deu a segunda entrada, não rompeu a mínima. Então você continua no trade normalmente, tá? Aí olha o que ele fez aqui. Fez isso daqui, ó. O seu preço médio devia ter ficado aqui, ó, exatamente nessa linha. No que ele ficou exatamente nessa linha, você, ó, teve aí 400 pontos para realizar o seu trade. 400 pontos. A parcial, como eu ensinei, é 200 pontos. E você pode deixar o mercado andar até onde você achar melhor. Se andar 500 pontos, 1000 pontos, 900, aí vai de cada um. Bom, nossa entrada foi a favor da tendência. Aí o mercado está começando a querer ficar, ficou lateral e está começando a querer mudar a tendência. O OBV também está meio, ele está lateralizado aqui, ficando lateralizado, mas não nos deu aqui entradas. A média móvel está começando, ficou lateral também e está começando a cair aqui, ó. Aqui ela começa a cair. Aí nós vamos ver o que começa aqui, ó. Mudou a tendência. Mudou a tendência. A tendência agora é de baixo. O OBV também mudou a tendência. Como você sabe que mudou a tendência, Thiago? Veja só. Eu sei que mudou a tendência porque o OBV está fazendo topos e fundos descendentes. Vou tirar essa linha daqui. Topos e fundos descendentes. Porém, o preço está rompendo aqui uma LTA. Está rompendo aqui uma LTA. Aqui, ó, ele já rompeu. Aqui confirmou, fechou abaixo. O OBV está caindo. E nós temos aqui uma divergência, se você gosta de operar divergência. Temos aqui uma divergência bem aqui, ó. Bem nesse candle. Como você sabe, Thiago? Eu sei porque... Veja só. Ao topo. O topo que o OBV tem aqui. Porque esse candle, onde eu coloquei a seta, o OBV, o saldo dele no OBV não confirma isso. Se não confirma, é uma divergência, tá? O OBV, o volume tem que confirmar a tendência, então aqui não tem essa confirmação. O saldo é muito diferente, tá? E você pode olhar as numerações por aqui, ó, para você ver que está divergente. Por aqui que você olha. E já é muito visível, a gente não precisa nem olhar o saldo, né? Já está visível aqui pra gente que o saldo está diferente. Imagina você operando no swing trade dessa forma, tá? No swing trade, os analistas, traders profissionais, eles vão te mostrar só isso, ó. Eles vão te mostrar esse detalhe aqui de você traçando essa LTA, LTD. Eles vão te mostrar esses detalhes que eu estou te mostrando. Suporte e resistência dessa forma, tá? Eles só vão te mostrar o básico. Aqui eu te mostrando uma coisa um pouco mais profunda. Tem outras formas de operar utilizando o OBV? Tem. Eu vou mostrar em outros vídeos. Então aqui vamos ver. Nós temos aqui o rompimento, ó. Tivemos a divergência. Seria uma entrada aqui para buscar no mínimo 200 pontos. E foi. 257.
Aqui temos um rompimento. Aqui nós tivemos um rompimento. Vamos colocar aqui um rompimento. Temos aqui então o nosso OBV traçado. Aqui ele subiu, tivemos a divergência. Nosso topo mais próximo era aqui, nosso fundo mais próximo era aqui nesse candle 10,14,5. Tendência mudou, agora é de baixo. Aguardamos a confirmação vai ser no rompimento desse candle. Esse candle ele rompeu. No que ele rompeu, ele confirmou a nossa entrada. Por quê? Porque ele rompeu o suporte, ó. Rompeu o LTA, rompeu o suporte. Então nós temos aqui uma entrada para pegar aí no mínimo 200 pontos. Talvez ele não tenha pego, mas lembrando, temos o nosso critério, mas não precisou cumprir o nosso critério, ele veio continuar caindo, tá? Meu candle de entrada foi aqui, a mínima dele está aqui em cima, tá aqui. Esse candle ele fez a máxima bem em cima da nossa máxima, que seria para preço médio, mas continua a cair. Tivemos aí o nosso trade, um trade aí, quem gosta de parcial, fazia parcial em 200 pontos, mas tivemos um trade aí para 2.000 pontos de novo, igual na outra data que eu mostrei ali. E assim funciona, pessoal, o OBV. Você pode utilizar dessas maneiras, tá? Eu vou mostrar em outro vídeo o OBV para swing trade, tá? Position trade, ok? Obrigado, pessoal, pela atenção. É um vídeo que aqui eu estou mostrando a maneira que eu opero, tá? Que eu opero utilizando o OBV e que eu tenho gostado muito e me aprofundado cada vez mais. E eu espero que você também tenha absorvido pelo menos algum conhecimento aqui comigo. Obrigado a todos e Deus abençoe.